Aleluia. Glória a Deus. Quero, antes de qualquer coisa, agradecer ao pastor Luiz Queiroz pela oportunidade. Devido à conferência, foi dada a oportunidade para os pastores de jovens ministrarem no culto, desde que o pastor de governo quisesse. Então, obrigado, pastor, pela oportunidade, pelo privilégio, ainda mais sendo um culto de ceia. Quem está feliz aí, diga amém. Perguntar de novo, nem que seja pela fé. Quem está feliz aí, diga amém. Deus tem algo para falar ao seu coração hoje, amém, irmãos? Deus já tem falado aqui desde o louvor, a palavra da oferta. Mas antes de qualquer coisa, coloca a mão aí no seu coração, feche os seus olhos. E diga o mais forte que você puder, diga assim: eu abro a minha mente e o meu coração para ouvir e aprender as verdades que Deus tem para mim. Eu lanço fora tudo aquilo que me impeça de receber dessas verdades. Espírito Santo, fala comigo, em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: você é totalmente, completamente perdoado. Agora fala amém. Esse é o tema da nossa palavra de hoje. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Você sabe, às vezes o diabo lança coisas na nossa mente. Constantemente o diabo, ele está trabalhando para roubar a sua paz. Ouça isso. O diabo sempre está trabalhando para roubar a sua paz. Agora, qual é a maneira que ele faz isso? A principal maneira, tentando convencer você que o pecado ainda é um problema. Que o pecado ainda é um problema que precisa ser resolvido com Deus. O pecado é um problema? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não acha nada vai esperar ouvir a palavra. Ok. O pecado é um problema, claro, o salário do pecado é a morte. Mas o perdão por todo o pecado já foi resolvido lá na cruz há mais de 2000 anos atrás. Mas o diabo vai querer convencer você que há pendências, que há situações a serem resolvidas. Você já viu quando o marido e a mulher têm situações para serem resolvidas? Como é que fica assim? Bom dia, bom dia. Eu vi um vídeo outro dia, pastor. O marido falando assim: quando minha esposa está chateada comigo, ele vai lá e pega o vidro de azeitona e prende. Ele está querendo forçar a barra para ela conversar com ele. Ele vai lá e tira o cabo da internet. Mas você sabe, quando há um problema, quando há uma restrição, quando há uma pendência, o relacionamento fica abalado. O relacionamento é prejudicado. O diabo quer prejudicar o seu relacionamento com Deus. Porque prejudicando o seu relacionamento com o Pai, vai prejudicar também as bênçãos que o Pai tem para você. O liberar das bênçãos que o Pai tem para você. Melhor assim. Então, o que eu vou falar hoje é algo que é central, é essencial na vida de todo filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui, diga amém. Eu vou sempre perguntar algo para ver se você está me ouvindo. Então, se você ter plena convicção de que está bem com Deus, vou fazer uma pergunta retórica, não responde não. Você tem plena convicção que está tudo certo entre você e Deus? Que está tudo certo, que não tem pendência. Você fala: não, eu estou em paz, estou feliz, estou alegre com Deus. Igual de manhã, está reproduzindo igual assim. Glória a Deus, é bom ter os filhos na casa. Olha só, irmãos, se você tiver paz e tiver tranquilidade
de que está tudo certo entre você e Deus, o que vai acontecer? Você vai estar liberado. Você vai ter fé para ser abençoado. Você vai ter fé para ser abençoado. Sabia que a moeda do céu é a fé? É a fé, né? Nós fomos salvos pela graça mediante a fé. É pela fé, mas você só pode ter fé para receber qualquer coisa de Deus quando você sabe que entre você e Ele está tudo resolvido. É preciso ter essa convicção. Nós precisamos, eu preciso ter essa convicção todos os dias. Eu tenho paz com Deus. É isso que é o reino de Deus, não diz a palavra? O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Saber que já foi justificado, perdoado, lavado pelo sangue de Jesus, gera paz e gera alegria. E é no ambiente de alegria que as coisas de Deus são liberadas. É no ambiente de alegria que a bênção é liberada. Quem está comigo, diga amém. Então hoje é um dia de ceia, é um dia de lembrar do perdão. É um dia de lembrar do perdão de Deus. É um dia de lembrar do sacrifício de Jesus lá na cruz. Mas você sabe, também é um dia de perdoar. Também é um dia de você liberar perdão. É um dia de você sair daqui resolvido, em paz, sem pendências. Sabe, é o dia de você resolver aquilo que precisa ser resolvido. Hoje você vai sair daqui em nome de Jesus, com consciência de perdão e também com perdão para liberar para quem te ofendeu. Você sabe, quem não perdoa é como se estivesse carregando um defunto nas costas. A gente dá esse exemplo lá na Cura da Alma, no encontro. Era uma maneira que o Império Romano fazia para trazer juízo sobre o assassino, chamado necrofobia. Então ele pegava o cadáver lá do defunto e amarrava, de um defunto, e amarrava nas costas do assassino. E o que acontecia é que aquele corpo em decomposição, né, as bactérias, os germes, elas iam então passando para o corpo do vivo. Então a morte entrando na vida daquela pessoa de pouco a pouco. É isso que acontece quando nós não perdoamos. Nós não, amém? É isso que acontece quando não há o perdão. Quando não se perdoa, a morte vai tomando espaço e a vida se vai. Se você é alguém magoado, chateado, entristecido, machucado com outra pessoa, você corre o risco de não estar vivendo, só sobrevivendo. Não é isso que Deus tem para você. A vontade de Deus é que você viva em paz. O que diz a palavra de Deus é isso. No que diz respeito a nós, tenhamos paz com todos. Não vai ser de mim que não vai ter perdão. Não vai ser de mim que a situação não vai ser resolvida. Quanto a mim, eu vou viver em paz, porque eu também não merecia o perdão de Deus. Por isso eu oro, perdoa as minhas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando você fala, Senhor, eu preciso da sua graça, Deus está falando, libera a graça também para os outros. Quando você pediu perdão para Deus, entregou a sua vida para Jesus, confessou que era um pecador, naquele momento você estava dizendo, eu também vou perdoar, porque eu não mereci o perdão, eu vou dar também para quem não merece. Quem está entendendo aí, diga amém. Acorda aí se você está dormindo, vou começar de verdade agora. É por isso que Paulo diz, em Romanos 7:24, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está se referindo à necrofobia. Eu ia falar para você pesquisar no Google, mas não é uma coisa muito legal para você pesquisar lá. Não faça isso. Olha o que diz em Hebreus 9, versículo 11. A palavra diz assim, eu vou falar muitos versículos, Leandro, e pelo tempo eu vou ser bem rápido. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação,
não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Diga, uma vez por todas. Tendo obtido eterna redenção. Diga, eterna redenção. Agora os dois juntos. Diga, uma vez por todas, eterna redenção. Isso foi o que o sacrifício de Cristo fez. Olha o que Hebreus está dizendo, o livro de Hebreus está dizendo. Portanto, ele vai explicar então, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, como um cordeiro santo, imaculado. Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Eu estava preparando essa palavra hoje à tarde, estava pensando nisso. Você sabe, quem sabe que é perdoado, que é amado, que é aceito, que é justificado, quem tem a vida resolvida com Deus, ele serve a Deus. É impressionante, é impressionante. Aí as pessoas às vezes falam assim, pastor, mas se nós falarmos que está tudo resolvido, as pessoas vão para o mundo. Alguém já ouviu algo assim? Pastor, não fala que está perdoado não, senão eles vão falar, está liberado, está tudo liberado. Vamos fazer isso agora. Olha para a pessoa que está do seu lado aí de novo. Se ela estiver dormindo, dá uma cutucadinha nela. Fala para ela assim, todos os seus pecados estão perdoados. Os do passado, os de hoje e os do futuro. Está tudo resolvido. Deus já carimbou com o sangue de Jesus. Está pago. Aí as pessoas dizem o seguinte: pastor, olha lá, pastor, você é pastor de jovem, você fala isso para o jovem e vai bagunçar, pastor. Não, sabe de uma coisa? A Bíblia está dizendo aqui, que nós somos justificados de uma vez por todas para servirmos ao Deus vivo. Quem tem consciência de perdão, ele entende, eu sou tão amado, agora eu vou servir a Deus. Eu não merecia nada. Lembrando da música do Thales aqui. Eu não tinha nada, e agora eu tenho tudo. Uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Essa é a nossa vida, essa é a nossa realidade, essa é a realidade que nós vivemos. Agora, quando nós temos consciência, viu o que diz aqui no versículo 14? Deus fez isso para nos purificar a nossa consciência de obras mortas. Tem crente, irmãos, que vive o tempo inteiro com consciência de pecado. Nossa, será que eu esqueci de pedir perdão por algum pecado hoje? Meu Deus, hoje é ceia. Nossa, hoje é tenso. Hoje eu tenho que lembrar de todos os pecados para me pedir perdão, para ficar em paz com Deus. Não, irmãos, nós precisamos crescer em revelação. Está resolvido, filho. Não tem nada melhor do que você se relacionar com alguém que não tem pendências. Você não tem pendências diante de Deus. Está resolvido. Está resolvido. Quando nós temos consciência de pecado, você já deveu a alguém? Deixa eu continuar, porque até agora eu tenho certeza. Todo mundo já deveu a alguém em algum momento. Mas você já deveu a alguém e você ficava, quando você via essa pessoa, você ficava morrendo de vergonha? Não responde. Mas alguns sorrisos testificam. Você ficou morrendo de vergonha, e aí você via a pessoa aqui no prédio da igreja, ela passava nesse corredor, você voltava nesse. Por quê? Porque havia
uma consciência da pendência. Entendeu? Havia uma consciência da pendência. Agora, certo dia, você entra em contato com a pessoa e manda aquela figurinha que todo mundo gosta, escrita assim: manda o Pix. Manda a chave Pix. Imediatamente a pessoa já manda, até trêmula, falando: não, vai resolver, vai pagar. Aí você manda o comprovante. Está pago. Aleluia, né? Você está querendo pagar as dívidas. Glória a Deus, Deus vai te prosperar para isso. A sua dívida aí financeira, ok? Porque os pecados já estão pagos. Agora, o que vai acontecer agora, quando você vê esse irmão aqui? Paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? Porque agora você está com consciência que está pago. Quando você vive com consciência de pecado, você fica esquivando de Deus. Você fica incomodado, você fica achando que Deus vai acontecer alguma coisa com você, tem alguma pendência. E quando acontece algum problema, você logo pensa assim: será por qual dos pecados é isso? Está amarrado, né? Em nome de Jesus. Eu lembro há muito tempo atrás, eu morava lá no Parque Ateneu. É um lugar tão distante daqui. E aí só tinha Videira do Bueno, pastor. A gente tinha que pegar 1 hora de ônibus para ir. E no sábado nós tínhamos culto de jovens. Na verdade, eu ia para o cursão CTL antes. Fiz 1 ano assim, depois ficava para o culto. E aí eu me lembro que um dia tinha uma irmã no mesmo ônibus que eu, que era da mesma região, com um salto desse tamanho aqui, pastora Priscila. Salto agulha. E aí na hora que ela desceu do ônibus, eu desci na porta de trás, ela desceu na porta do meio. Na hora que ela desceu do ônibus, ela pisou em falso, fez assim e quebrou o salto. Só que na hora que ela foi apoiar o outro pé, quebrou o outro. Eu olhei e pensei: é muito pecadora essa. Ela aprontou alguma coisa, Deus tá cobrando a conta agora. E eu fiquei olhando a atitude dela. Ela pegou e ela era assim, ó. Ela era assim, não posso falar isso não. Mas ela tinha cara assim de ser um pouco... Ixi, eu falo, agora vou ter que falar. Hoje é cu de ser, qualquer coisa já perdoa. Mas ela não vai ouvir não, dificilmente. Ela tinha cara de ser bem enjoada. Eu fiquei olhando a atitude dela, pensei: nossa, o que ela vai fazer? A gente descia no ponto de ônibus, tinha que andar 15 minutos para chegar no Bueno ainda. Descia lá na Castelo Branco, lá no Militar hoje. Antes era o Polivalente. E aí ela foi, pegou a sandália, pegou na mão e saiu andando descalço. Falei: Renzo, que essa aí tá indo para o culto resolver com Deus. Você sabe, quando você tem consciência de pecado, você está sempre pensando que o que acontece com você de ruim, ou que não acontece de bom, é por causa da pendência que você tem com Deus. Isso é um problema para a sua vida, irmão. Não é da vontade de Deus que você viva dessa maneira. Cuidado para não ser um mero religioso. Cuidado para não viver a vida cristã com uma religiosidade vazia. Né? Há uns meses aí atrás, eu nunca tinha ido lá na cidade de Goiás. Eu fui lá. E aí eu entrei lá numa capela, nunca tinha entrado, uma capela da igreja católica. E é impressionante assim, como dá para perceber o espírito de religiosidade. Né? Como dá para perceber assim, um espírito onde não tem vida. É impressionante. Você já percebeu? Era um sentimento, meu Deus, posso falar isso também não. Mas eu já tive esse sentimento em outros lugares. É um sentimento de morte. Sabe por quê? Porque é só ritual. É só ir lá tentando pagar alguma coisa que nunca vai conseguir pagar. Se você pensa que precisa ficar pedindo perdão para então ser perdoado, você sabe, você vai viver uma vida muito difícil. Sempre cheio de culpa, de acusação.
O perdão dos pecados, para o religioso, eu estou usando essa palavra aqui, independente do católico, porque tem crente que vive assim também, infelizmente. O perdão dos pecados, para quem pensa assim, quem tem consciência de pecado, nunca é permanente. Ele sempre vai precisar se confessar de novo e de novo, todas as vezes que quiser ter comunhão com Deus, ter comunhão com a igreja. É um pensamento também religioso, de achar que para ser perdoado você precisa ficar muito contrito. Naturalmente falando é assim, né? Você ofendeu aí alguém, você tem que ir lá pedir perdão e demonstrar arrependimento. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Estou vendo uns casados aqui. Aí você foi e chateou sua esposa. Serve, Paulo, você falar assim: ô Joyce, me perdoa aí, hein? Eu tenho certeza que não. O que o marido faz? Amor, você sabe, eu sou tão falho. Meu bem, você sabe que eu te amo tanto. Você sabe que eu estava nervoso. Ô, meu amor, me perdoa. Né? Se escorrer uma lágrima, está garantido, perdão. Se não escorrer, a mulher fala: tá bom, tá. A minha não, graças a Deus. Estou dando exemplo de outros, assim, outras coisas. Outros casamentos. Faço vida conjugal, em nome de Jesus. Mas olha só, naturalmente falando, é assim. Nós precisamos ir lá e demonstrar uma contrição. Essa é a moeda que a gente usa. Né? Se você simplesmente falar de maneira seca, a pessoa não vai acreditar muito que você está arrependido. Ah, não pareceu que você está arrependido, não. Mas se você demonstrar um sentimento, a pessoa vai falar assim: ah, tá bom, até chorou, ok, está perdoado. Aí com Deus nós pensamos assim, você sabe, nem sempre quem está chorando na hora do louvor é porque está sendo cheio de Deus, não. Às vezes está só cheio de acusação. Nem sempre quem está orando e chorando é porque está sendo cheio de Deus, está quebrantado, não. Às vezes está com medo. Senhor, me perdoa. Deus, pelo amor de Deus. Me perdoa, Senhor. Senhor, eu fiz de novo. Não viva assim, não é da vontade de Deus que você viva dessa maneira. Diga amém. A diferença, às vezes, entre o católico e o religioso, estou falando do praticante aqui, do que vai confessar mesmo com o padre, e do evangélico religioso, é que o católico confessa para o padre, o evangélico confessa direto para Deus. Mas ele todo dia tem que ir para Deus. Ele acha que tem que ir para Deus e fala: Senhor, me perdoa de novo, Pai. Me perdoa de novo. Mas vamos aprofundar mais um pouquinho, porque o tempo não é tanto. Se não tivermos consciência de perdão a cada problema que tivermos, ficaremos procurando pecado em nós e daremos espaço para ficarmos cobertos de acusação e culpa. Hebreus 4:10:4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Versículo 11 do mesmo capítulo. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Hebreus 10:3. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Está vendo? A Bíblia está mostrando o seguinte para nós, irmãos, que ficar sempre pedindo perdão pelo pecado e não apenas crer que você já foi perdoado, é como voltar e ficar fazendo sacrifício todo ano. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Só quem está entendendo, diga amém. Amém. O pessoal do meio está entendendo mais. Vou falar mais para as lateral. Aumenta o som na lateral. Olha só, gente, é o que a Bíblia está dizendo, que se nós ficarmos pedindo e pedindo perdão, é crer que o sacrifício de Cristo não foi o suficiente. Então eu preciso ficar voltando e pedindo perdão de novo.
pedindo perdão de novo. Você já foi completamente perdoado. Agora, os efeitos do perdão só são desfrutados de acordo com a revelação que você tem. Então hoje, nós precisamos nos colocar diante dessa palavra e falar: Senhor, aumenta a minha revelação da sua graça. Senhor, aumenta a revelação da sua graça na minha vida. Olha só, vou falar rapidamente aqui da história do filho pródigo. Um ponto importante, Lucas 15, 21. Você já conhece a história, com certeza. E o filho lhe disse: pai, pai, é filho, ok? Pai, pequei contra o céu e diante de ti. O que ele está fazendo? Confessando pecado. Sim ou não? Responde pelo amor do pregador, sim ou não? Sim. Ele está confessando o pecado. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Ainda cria na perca de salvação. Tem gente que é assim, tem crente que é assim. Senhor, eu pequei tanto, eu acho que nem salvo mais eu sou. Está amarrado em nome de Jesus. Versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos. O pai respondeu para o filho? Sim ou não? Estou gostando do centrão hoje. O pai respondeu para o filho, gente? Ele falou para os servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Você sabe, quando você volta para pedir perdão para Deus por pecados que Ele já perdoou, Ele olha e fala: mas você está falando de quê? O pai nem respondeu o filho, ele ignorou o que estava sendo falado. Sabe por quê? Estava resolvido. Está resolvido. O que o pai fala? Traz a melhor roupa. Para nós, irmãos, qual que é a melhor roupa? É estar vestido de Cristo. Quando você está vestido de Cristo, está resolvido. Digo o mais forte que você puder para o isopor aqui saltar. Diga assim: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. É isso que a palavra de Deus diz que você é. Pega o anel da aliança, pega a aliança, pega o anel. O pai falou: coloca no dedo dele. Pega a nova aliança e coloca no dedo desse filho. Porque além de estar tudo resolvido, agora ele tem crédito. Uau, meu Deus! Agora ele tem crédito. O anel era o cartão de crédito da época. Ele ia lá na venda, carimbava lá o anel e depois o pai pagava. Ou seja, para o filho, está tudo pago já. Eu vou lá, eu uso, desfruto, está tudo pago. Quem está entendendo aí, diga amém. Eu tenho certeza que se eu tivesse combinado aqui pedir para o pastor Luiz Queiroz, ele tem um cartão Black Master Ultra. Pastor Priscila riu, é porque é verdade. Ele tem, eu tenho certeza. Isso aí era melhor do que um cartão de crédito Black, Infinity. Porque esses Infinity aí é furada, tem limite sim, tem fim sim. Mas o de Deus não. O dele não é cartão Black, é cartão Red. Vou falar em português, tá bom. Não é cartão preto, é cartão vermelho. Vermelho pelo sangue do Cordeiro. O diabo chegou para cobrar? Mostra o comprovante, tá pago. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quando alguém fica cobrando de você um negócio que você já pagou, você fica nervoso? Eu fico. Que absurdo, eu, um ótimo pagador. Por que então quando o diabo fala que nós estamos devendo, nós acreditamos? Fica bravo com ele, ué. Fica bravo com o diabo, fala: você está falando o quê, seu capeta? Está pago.
Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Fala para ele, nunca leste as Escrituras? Justificados, pois, mediante a fé, eu tenho paz com Deus. Joga na cara dele, fala, eu estou perdoado, lavado, santificado, justificado, purificado, eu sou amado, abençoado. Fala amém, pelo amor de Deus. Pelo amor a você mesmo agora. É o que a palavra de Deus diz. Pega os sapatos. O pai não questionou o problema, o que o filho tinha feito, o pecado. Pega os sapatos, porque sou eu que vou endireitar seu caminho. Sou eu que vou guiar os seus passos. Agora, uma observação interessante. O irmão do filho pródigo. Olha aqui, por favor, olha para mim. O irmão do filho pródigo, ele vivia nas mesmas condições que o filho pródigo, mas não desfrutava do que agora o filho pródigo iria desfrutar. Sabe o que é isso? É crente que está, não aqui, ok? Não aqui, outra igreja, outro lugar. Que às vezes vem para o culto, senta aí, ouve uma palavra da graça, mas porque não tem revelação, não crê, não desfruta daquilo que ela dá. Esse era o irmão do filho pródigo. Deus me livre, ser o irmão do filho pródigo. E nem também um filho pródigo. Nós precisamos ser o filho ex-pródigo. Vou dar um spoiler aqui, mas o pastor Naor falou para nós, né? É a quinta pessoa da história. É o filho ex-pródigo, porque ele foi pródigo, mas ele foi justificado pelo pai e agora ele desfruta da herança na presença do pai. Oh Deus, aleluia. Eu queria ter mais 1h30. Volta para cá. O tempo inteiro nós estamos querendo falar com Deus sobre o nosso pecado, mas o tempo inteiro Deus está falando para você sobre a justiça dele em você. Aleluia. Agora, quando nós não cremos no perdão total, completo de Deus, nós estamos colocando o sangue de Jesus, irmãos, abaixo do sangue de bode, de animal. Sabe por quê? O judeu, ele apresentava ali um animal imaculado uma vez por ano, para fazer expiação pelos... Ele pensava, então ele saía dali, Rodrigo David, resolvido. Ele pensava o seguinte, estou resolvido, estou com um ano garantido de perdão. Mas o crente religioso, o sangue de Jesus para ele não dura nem um dia. Se pediu perdão de manhãzinha, porque ficou bravo com o filho, chega à tarde, já tem que, no horário de almoço, já tem que fazer segundo pedido de perdão, porque ficou bravo com o chefe. Tá vendo? Se nós pensarmos assim, irmãos, o sangue de Jesus tem menos valor do que o de um animal. Misericórdia, Hebreus 7:26, por favor. Com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Olha só, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Hebreus 10:10, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas. 1 Pedro 3:18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Olha para mim, por favor, estou partindo para o final. Os crentes não estão sendo perdoados progressivamente. Não, conforme eu vou pedindo perdão, Deus vai me perdoando.
Então vai chegar um momento que eu vou estar muito perdoado. Não, não é assim. Você sabe o que é uma crença também? Eu tinha que ter falado isso na hora que eu falei da contrição. De você ter que convencer que você está realmente arrependido. Sabe qual que é um outro problema disso? É que se você achar que você tem que ir para Deus convencer, falar coisa por coisa, é assim, serve para a esposa, ou até para o marido, falar assim, me perdoa por tudo aí, hein? Serve, meu bem? Serve não, diz que não. Não serve, tem que falar o quê? Mas me perdoa pelo quê? O que você fez mesmo? Pastor? Amor, eu falei grosso com você. É isso mesmo. O que mais? Minha esposa não, irmãos. É um exemplo assim, que eu ouvi. Qual que é o problema disso? Se você não lembrar do pecado, não tem como ser perdoado, então. Esse é o problema. Agora, e os que têm a mente esquecida? Quem nunca aqui procurou o celular usando a lanterna do celular? Gente, cadê meu celular? Amor, você viu meu celular? Eu vi um vídeo também outro dia que a esposa desceu no apartamento, tá vindo para a garagem, o marido mandou mensagem para ela no WhatsApp: amor, você esqueceu o seu celular. Ela olhou e voltou. Essa aí tá vindo pro inferno, pastor, porque não... Uai. Será mesmo que você lembra de todos os pecados, irmãos? Não tem aplicativo que vai conseguir registrar lá todos os pecados. Vai ter que ser mais de 1 tera. E ai de você se esquecer, porque um pecado é o suficiente para levar para o inferno. Tá vendo? O tanto que a questão da mentalidade é séria. Não, pastor, não fique pensando nessas coisas, não. Aí, você acha que por não pensar está resolvido? Não, você tem que pensar, mas pensar da maneira certa. Eu fui completamente perdoado. Deus do céu, me ajuda, Senhor. É como se você for numa sanduicheria. Alguém já pagou sua conta de surpresa? Já pagaram minha conta de surpresa. É bom. Falei que nem um goiano agora, falei goianês. É bom o trem, só. Gente, é bom. Melhor ainda deve ser fazer para outro, né? Vou experimentar isso. Deve ser melhor. Pedi lá sanduíche, combo, batata frita, tudo. Cheguei lá e falei assim, vim pagar o meu. Falei assim, não, já pagaram. Moça, dá tempo de pedir mais um negócio? Quando tá pago, como é que você fica? Em paz. Agora, faz sentido você falar assim, não, eu tenho que pagar. Mas está pago, moço. Vai pagar de novo para quê? Sabe qual que é o problema? É uma dívida que você nunca vai ter o suficiente para pagar o pecado nenhum. É uma dívida que você nunca vai conseguir pagar. Só descansa, está pago. Faz isso hoje. Já viu? O povo vai para a academia e posta lá e fala assim, está pago. Posta uma foto sua hoje. Vamos fazer isso, pastor? Posta uma foto sua hoje com a ceia. O pastor Luiz vai ministrar daqui a pouco para nós. E coloca lá, está pago. Aleluia. Meu Deus do céu. Deus confirmou o testamento, Hebreus 9:15. O que a palavra de Deus diz? Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa, fala promessa, da eterna herança àqueles que têm sido chamados, porque onde há testamento, fala testamento,
é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, diga aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros, igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios de serviço sagrado. Tem 3 palavras muito importantes aqui nesse texto. Primeiro é promessa, segundo aliança e terceiro testamento. A promessa é só uma palavra, é só alguém que disse algo, é uma promessa. Deus disse para você: está perdoado, está pago. Mas o que é aliança? Aliança é uma promessa registrada. Agora está registrado. Você sabe, só a promessa de Deus já deveria ser o suficiente para nós. Mas como o Senhor conhece a nossa fragilidade, Ele fez uma aliança com o homem. E como Deus conhece a nossa fragilidade, o testamento só é válido depois da morte do testador. Jesus morreu, não tem como alterar mais o testamento. Quem está entendendo aí, diga amém. Você tem um testamento, uma garantia diante de Deus. Agora, qual que é a moeda do perdão de Deus, pastor? Eu já falei para você. É o sangue. A moeda do perdão de Deus é o sangue. Não há remissão de pecado sem sangue. Agora, lembra que o sangue de Jesus é tão precioso, é tão valoroso, que além de cobrir todos os seus pecados do passado, do presente e do futuro, ainda te deu crédito, fez você filho de Deus. Você precisa sair daqui hoje entendendo isso. Nós somos totalmente perdoados por causa de sangue, do sangue de Jesus. Como eu já disse para você, o judeu não tinha que lembrar do pecado do ano inteiro, não. Ele só precisava crer no poder do sangue. Você não precisa ficar lembrando do seu pecado, você só precisa crer no poder do sangue, no sangue do Cordeiro imaculado. Pastor, mas e se eu pecar? O que eu faço, pastor? Nada? Confessa: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu não sou mais escravo do pecado. Aleluia. A palavra de Deus diz que o pecado foi aniquilado. Aniquilado. Hebreus 9, 23. Eu não vou ler por causa do tempo, mas você pode ler, está na sua revista. Do 23 ao 26. A palavra diz que o pecado foi aniquilado. Sabe o que é aniquilado? Destruir completamente. Aniquilar significa destruir completamente. Vou falar de novo. Aniquilar significa destruir completamente. Fica de pé sem conversar, por favor. Fica de pé aí no seu lugar. Coloca a mão no seu coração.